Lucas 10, 38, a palavra do Senhor diz assim, acompanha. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta, hospedou-o, recebeu-o em sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia a palavra, assentada aos pés de Jesus, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se, porém, de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então ela se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas, me ajuda? Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nessa noite, de forma simples e direta, eu quero falar sobre prioridades. Eu estava orando, e quando fui para essa palavra, desde segunda-feira, eu estava passando por algumas páginas da Bíblia e me deparei com esse texto, e ele me captou. Ele me chamou a atenção, e eu fiquei desde segunda-feira que eu estou lendo e relendo e pensando, e enfim, decidi compartilhar, entendi que era algo que Deus queria falar não apenas comigo, mas também com a igreja. Eu quero falar sobre prioridades. Mas antes de eu entrar no texto, eu quero te contar uma breve história real sobre mim mesmo. 2003, exatos 22 anos atrás, eu estava morando de favor na casa da minha sogra. Morando de favor na casa da minha sogra e estava desempregado. E eu estava passando um momento muito difícil financeiramente, morando de favor, num quartinho e tal, já contei isso aqui várias vezes. Mas enfim, eu estava nessa época estudando para concurso. Eu já tinha sido aprovado num concurso, mas não tinha sido nomeado, e o concurso da vez, 2003, era o concurso do TSE. Era um concurso muito bom, e ainda é um concurso muito bom, e eu estava me preparando, estava bem preparado para aquele concurso, eu já estava estudando há um bom tempo, e eu lembro claramente, porque foi um episódio marcante, eu me lembro, Ailson, que eu comprei um curso, à época não existia curso online ainda, né, era curso presencial, eu comprei um curso no Gran Curso, e aí eu ia para a unidade lá do SIG para estudar, e eu passava lá o dia inteiro, tinha um amigo que era um grande amigo que me ajudava, pagava meu almoço e tal, e eu ficava lá o dia inteiro estudando. Eu lembro que eu comprei o curso, eu comprei livros, naquela época, tudo era voltado para esta prioridade. Essa noite eu quero falar de prioridade. Então, as pessoas iam me dar um presente, eu falava, eu quero um livro. Era assim. O que você quer ganhar? Quero um livro. O que você quer ganhar? Quero um curso. Por quê? Porque era a minha prioridade naquela época. Hoje, quando você fala, o que você quer ganhar? Pix. Pix, não é assim? E quem tem filho adolescente, irmão, é pix, toda hora. Pensa. Duda está por aí não, né? E aí, eu comprei curso, comprei livro, comprei apostila e tal, e eu estava dedicado, eu estudava com muita dedicação, estudando e tal, e eu me lembro que em uma tarde, daquele ano, 2003, eu estava numa mesa sentado com alguns amigos lá no Gran, e a gente estava conversando e tal, e aí eles falaram assim, puxa vida, paguei a inscrição ontem. Aí eu estava aqui escrevendo, aí lá no meu cérebro, a palavra inscrição ficou ecoando, inscrição. Aí eu falei, mas até quando que paga? Ele falou, não, venceu ontem. Falei, não acredito. Você já entendeu, eu estava estudando, tinha comprado o curso, livro e tal, só que eu não paguei a inscrição. Pensa numa frustração. Pensa numa frustração que eu fiquei muito, pesou o clima, né? Pensa numa vergonha. Eu fiquei com tanta vergonha que eu não tive coragem de falar para os da mesa.
falou assim, o que foi? Eu falei, não, está tudo certo. Tudo dominado. Mas não estava nada dominado. Eu perdi um curso, perdi material. É claro que ensino você está sempre utilizando. Mas você entendeu? Porque eu não atentei para aquele concurso, por exemplo, para a prioridade de fazer o quê? A inscrição. O básico. Eu estava fazendo tudo, eu tinha uma biblioteca, eu tinha um curso, eu tinha lugar para estudar, só que eu não fiz o básico, que era o acesso. A inscrição, sim ou não? Você está entendendo o que eu estou falando? A prioridade. Ora, a prioridade é aquela. É a mesma coisa que eu já vi. Pessoas dizendo, eu vou para os Estados Unidos. Aí ele começa, ele junta $1 e tal, aí ele vê um hotel, ele vê não sei o que e tal, aí ele não viu o visto. Aí ele chega lá, às vezes, você já deve conhecer alguém que passou por isso. É uma situação ruim. Chega lá e o cara fala, rejeitado. Puxa vida, e agora? Tem gente que, eu já convivi histórias assim, de pessoas que já estavam com o hotel, com a passagem, tudo comprado. Mas, aquele passo que era prioritário, não foi atendido. Esse texto, ele fala de prioridade também. Esse texto que nós lemos é muito conhecido. Fala de duas irmãs, de uma família que amava Jesus e a quem Jesus amava. Marta, Maria e Lázaro. Lázaro, nós conhecemos a história. João 11 conta a história de Lázaro, né? Que morreu e ressuscitou. Jesus o ressuscitou. Essa família era amada por Jesus. E esse texto mostra que Jesus, ele está indo em direção a Jerusalém, porque aqui já há uma construção da narrativa da cruz. Jesus está indo em direção a Jerusalém, e o texto diz que ele passa numa aldeia, que nesse texto não falou, mas em João a gente sabe que a aldeia é Betânia, onde moravam Marta, Maria e Lázaro. Jesus passa nessa aldeia e ele fica, ele é recebido, ele se hospeda na casa de Marta. Esse texto mostra que Marta, quando Jesus chega, Marta, ela começa a servir, ela começa a correr de um lado para o outro. É importante destacar, que aqui não mostra que Marta literalmente servia, né? Mas que ela estava agitada, tentando organizar as coisas. Há autores que dizem que não foi Jesus apenas que chegou, mas Jesus mais 12. Não é? E eu até fiz uma pesquisa bem cuidadosa para saber se tinha fundamento, algo que a gente sempre pensa e ouve, que Jesus chegou sem avisar. Realmente dá essa ideia de que não havia uma preparação prévia, dada até a agitação que Maria ficou. Você imagina, né, Lili? Você está lá de boa na sua casa, tranquila, aí o pessoal bate no portão, você chega, tem 13 homens em um segredo lá chegando. Pensa. Meu Deus do céu, corre, joga as coisas dentro do quarto, tira o cobertor do meio da sala, dá uma descarga no banheiro, bom, operação hóspede. É assim ou não é? Gente do céu, era nessa operação que Maria estava. E a gente não está aqui para criticar Marta, ou dizer se ela está errada, se a outra está certa. Não, há duas prioridades no reino: a devoção e o serviço. E a gente precisa conciliar isso, é disso que a gente vai falar. Porque os valores que nós temos como importante, aquilo que eu coloco como importante na minha vida, define as prioridades. Aquilo que é valor, eu coloco como prioridade, eu arrumo o tempo, eu arrumo o jeito. Se é prioridade, você faz. Se é prioridade, você arruma o dinheiro. Se é prioridade, você dá conta. Eu não dou conta de ter um dinheiro para viajar com a minha família e não sei o quê, não dá conta, aí o cachorro adoece. Arruma dinheiro na hora. Eu estou dizendo que o cachorro tem que morrer? Sim ou não? Não. Eu estou dizendo que a gente arruma o dinheiro. Sim ou não? Porque a gente entendeu que é uma prioridade. Eu não tenho tempo de ir na esquina com a esposa comer um cachorro quente, porque não tem dinheiro. Passou num buraco, furou o pneu. Estourou. O carro vai ficar parado? Arruma ou não arruma o dinheiro? Prioridade. Entendeu o que eu estou falando? Eu não tenho tempo de ler a Bíblia, de orar, de vir à igreja, não sei o quê. Ramon, mano, churrasquinho aqui. Agora,
Aí só manda aquela fotinha. Como é que é? Já, um meme? Já estou com a roupa de ir. Por quê? Prioridade. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Esse texto é o encontro das prioridades. Daqui a poucos dias, amigos, se Deus nos permitir, estaremos em um novo ano. E nós não queremos apenas um calendário. Fui ontem na casa aqui de ferragem, aí a moça, quer um calendário novo? Eu falei, não, obrigado. Mas pensa, quero um calendário, aí eu grudo lá na parede, 2026. Se eu não mudar as prioridades e as escolhas, o ano efetivo não muda. Talvez você está com um calendário 2025 vivendo 2000. Talvez você está com um calendário 2025 vivendo as prioridades de 1980. Esse texto fala de prioridade. Esse texto fala de como nós devemos conduzir a nossa vida, especialmente diante do nosso Senhor, do nosso tesouro. Acabamos de cantar aqui. Maria encontrou o seu tesouro. Não foi que a gente acabou de cantar aqui? Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso estava dentro da casa delas. Já parou para pensar Jesus sentado no seu sofá, no meu sofá? Uau! Já parou para pensar? Aquela voz maravilhosa, mansa, doce, nos chamando, entrando na nossa casa. Já parou para pensar? É sobre isso, amigos, que esse texto nos traz. Escute, o que você valoriza determina o que você prioriza. O que você colocar como valor, você prioriza. Eu já disse aqui muitas coisas que eu não tenho tempo para fazer. E tudo que eu não tenho tempo para fazer é por um único motivo. Porque não é a minha prioridade. Eu não falo isso para me engrandecer e tal, vocês me conhecem, eu estou em casa. Mas, por exemplo, eu tenho tempo todos os dias, sem exceção, para ler. E eu leio bastante. Muita coisa. O meu trabalho, eu sou pago para estudar, então eu leio muita coisa. Fora isso, eu tenho os livros que eu gosto de ler. Todos os anos eu leio, sei lá, 15, 20 livros. Todo ano. Eu queria ler 50, mas eu não dou conta ainda. Mas por que eu faço isso? Todo dia. Porque para mim é uma prioridade. Todos os dias, bem ou mal, estou cuidando da minha saúde, estou procurando me exercitar, porque é uma prioridade. É isso. O que é prioridade para você? O que você percebe que na iminência da chegada de um novo ano, você precisa mudar de prioridade? Vamos falar da vida real um pouco antes de voltar aqui no texto. Eu acabei de falar de saúde, irmão. Saúde é um presente de Deus, sim ou não? É um presente, irmãos. É um tesouro. É um bem maravilhoso, é uma bênção. Eu não estou dizendo para a gente viver louco, com dieta, com treino, com low carb, com um percentual de gordura. Não estou falando disso. Eu estou falando de minimamente cuidar da saúde. De minimamente cuidar do que você come. De minimamente ficar atento com, às vezes, né, um sobrepeso e tal. Essas coisas que daqui a pouco vão ter um preço. Minimamente, a saúde é uma bênção. Dá uma visita num hospital para você dar uma olhada. É por isso que Salomão falou assim, é melhor estar na casa onde há luto do que onde há festa, porque onde há luto o homem vê o destino de todos os homens. Ou seja, trazendo a realidade, ele reflete. Você vai num velório onde a pessoa faleceu, chega lá, faleceu tal, de que ele faleceu? Faleceu de um problema cardíaco. Rapaz, comia gordura e não sei o que, você fala, nossa mãe, hoje eu vou parar de comer gordura. Senhor, está repreendido, Senhor, vai desentupindo, vai. É assim ou não é? O homem reflete. Não é assim, Leandro? Eu não sei você, irmão, mas eu saio de lá, irmão, eu saio crente. Reflete, irmão. Cuida da saúde. Cuida da sua família, cuida do seu trabalho, aprende, avança. Prioridade. O que nós queremos viver 2026, se Deus nos permitir chegar lá, irmãos? Quais são os planos, as prioridades? Esse texto aponta para uma prioridade central da vida, que é Cristo.
A essência do texto é uma só: Cristo é a prioridade central, Cristo é o eixo, é a pedra fundamental sobre a qual todo o edifício da nossa vida tem que ser construído. O que esse texto quer nos ensinar, entre outras coisas, é que se Cristo não tiver no centro, no eixo, na prioridade, todo o demais vai ser desorganizado. Vai ser uma vida corrida, para lá, para cá, e nem sempre, e vou mudar, normalmente, a vida corrida demais não é tão efetiva. Gera muito mais desgaste e exaustão do que realmente frutificação. O texto nos mostra uma realidade: Cristo está dentro de casa. O texto diz que Maria vem e se assenta aos pés de Jesus, para ouvir, como um discípulo fazia. Literalmente como um discípulo, sentou e atentamente ouvia as palavras. Enquanto isso, a Bíblia diz que Marta está agitada, preocupada. Imagina, foi o que a nossa amiga Marta aqui falou. Eu vou receber o grupo de comunhão na minha casa. Nossa, eu vou fazer mesa posta, eu vou não sei o quê, eu vou pintar a parede, eu vou... Não, irmão, vai. A gente tem um acordo entre nós, a gente repara, mas não comenta. É brincadeira, irmão. Eu acho que essa eu piorei. Piorei? Meu Deus. Corta essa, Gustavo, da ministração. Não, mas é porque, olha que louco, você chega num lugar e pensa assim: ô pastor, não repara não, o quê? O sofá rasgado. Reparei. Uai, era melhor você não ter falado, ué. Não é assim? É melhor não falar, não fala nada, aí você não repara. Mas a gente tem uma aliança aqui, um pacto. Repara, mas não fala. Mas é brincadeira. Marta está arrumando a casa, porque o grupo de comunhão está lá. E ela está correndo, e coloca comida no fogo, e não sei o quê. E naquela época, não é como hoje, que você tem uma lasanhazinha na geladeira, né? Você joga lá na airfryer, você tem um churrasquinho já pronto ali, que você... Não, meu amigo, naquela época, você corre lá no quintal, e a galinha correndo, e o povo correndo. É a realidade. Não é assim, minha amiga? Pensa, Maria correndo, irmãos. Maria está lá sentada, ouvindo Jesus, e Marta correndo. Dentro de nós, estão essas duas personagens atuando. Dentro de mim e de você é uma Marta e uma Maria. Uma Maria que deseja a devoção, e uma Marta que está agitada. E tem horas que a gente agita mais, tem hora que a gente contempla mais, mas o texto nos chama hoje para quê? Conciliar prioridades. O texto não diz que a vida é só contemplação, nem que a vida é só serviço, porque nós vamos servir e contemplar. Inclusive, tem um livro que eu indico, um dos livros que mais causou impacto na minha vida. Eu já li muito livro, mas esse se chama Discipulado Começa com Contemplação. Conhece, pastor Raul? Vale a pena ler. Samuel Whitfield, o nome do autor. Discipulado começa com contemplação. Pensa num livro. Li esse livro esse ano, inclusive, foi um pastor amigo que me indicou, não conhecia. Espetacular. Discipulado começa com contemplação. Então, por exemplo, a leitura é importante para o crescimento, sim ou não? Em todas as áreas, sim ou não? Define uma lista de prioridades para você ler o ano que vem. Pastor, mas eu não tenho disciplina. Leia uma página por dia, uma só. Se no final do ano você leu uma página por dia, você leu 365 páginas. Isso dá, em média, 3 livros. Que a média dos nossos livros, média, 120 páginas. Está entendendo o que eu estou falando? Uma página. E o quanto que você cresce? E o quanto que você aprende? A gente acabou de falar de um devocional, ou desse, ou de qualquer um, porque disse, não tem nada de comercial nisso. Mas estou dizendo, é algo que você está fazendo para você crescer, para você aprender. Maria está ouvindo Jesus e Marta está correndo para lá, para cá, correndo para lá, para cá. Chega uma hora que Marta olha e fala: oxe, folgada. Não tem umas pessoas assim? Ela é agitada e quer que você se agite também. Ela se incomoda de ver você parado. Aqui na igreja não tem isso não, mas tem uns lugares aí que as esposas não podem ver o marido parado. Eu vi até um meme.
um dia desse no Instagram, que o cara, ele tá lá com um negocinho aqui, ó. Assim, daquele arzinho, né? Como é o nome daquilo? Nebulizador. Aí o filho chegou e falou: ô pai, o senhor está doente? Ele falou: não, é só para sua mãe não me chamar. Homens, aqui não tem isso não, hein? É só meme de Instagram, viu? Mas tem gente que é agitado e ele quer que você se agite. Maria está lá, Leandro, sentada aos pés de Jesus. Irmãos, imagina, se nós nos maravilhamos em ler a palavra, em ter uma experiência com Deus, em cantar um louvor. Agora imagina, irmãos, nós sentados literalmente aos pés dele, Elton. Ou, cara, ouvindo ele falar, irmãos. Irmãos, eu fico assim, sabe, imaginando essa cena. Qual será o tom da voz? O que Jesus estava falando? O que ele estava ensinando? Maria está lá. Marta chega e fala: ô Senhor, o senhor não se incomoda não? De eu estar nessa correria braba aqui, e Maria está aí sentada? Ela dá uma bronca em Jesus. Fala para ela, Senhor, para ela vir servir também. Pensa, é legítimo o que Marta está fazendo, sim ou não? É claro que é. Só que você entende que é uma prioridade que foi distorcida? Entre servir Jesus e estar com Jesus, qual é a prioridade? Estar com Jesus. Mais importante de fazer algo para Jesus é fazer com Ele e estar com Ele. Mais importante do que a obra de Deus é o Deus da obra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Maria então está lá ouvindo e Marta dá essa chamada. E aí Jesus disse: Marta, Marta, você está agitada. Você está ansiosa, você está fadigada demais. Calma. Maria escolheu a boa parte. E antes ele diz: uma coisa só é necessária. Olha onde Jesus colocou o centro da questão. Quantas coisas necessárias? Uma. Veja o contexto. Maria está lá ouvindo Jesus. Marta está preparando tudo, o banquete, as coisas. E Jesus fala: uma coisa só é necessária. E quando ele diz Maria escolheu a boa parte, ele está dizendo, ela escolheu esse que é necessário. E qual era a boa parte ali? Sentar e ouvir. É interessante que quando Maria aparece na Bíblia, Maria aparece 3 vezes na Bíblia. Maria aparece em Lucas 10, que é esse texto. Maria aparece em João 11 e João 12. Maria aparece 3 vezes na Bíblia. Marta aparece 3 vezes na Bíblia também. Maria aparece, Lucas 10, onde ela está? Aos pés de Jesus. Se você for para João 11, lembra, Lázaro morreu. Jesus demora uns dias, chega. Quando Maria vai ao encontro de Jesus, o texto diz que ela faz o quê? Lança-se segunda vez, aos pés de Jesus. Quando você vai para João 12, Jesus está na casa de um homem chamado Simão, o leproso, está lá todo mundo comendo e tal. Lázaro já tinha ressuscitado, estava à mesa. A Bíblia diz que Maria, esta Maria, vem com um vaso de alabastro, com um vaso de nardo puro, puríssimo, que valia 300 dias de trabalho, e ela quebra onde? Na cabeça de Jesus? Nos pés de Jesus. Você está entendendo a vida de devoção? A vida de adoração? A vida de entrega? Nessa noite Deus nos chama para esse lugar, meus amigos. Nós estamos agitados demais, correndo demais, fazendo demais, e não vai parar não. A vida não vai parar para você se ajustar. Escute isso que eu estou te dizendo. A vida não vai parar para você se ajustar. Ah, pastor, mas a pandemia parou o mundo. Parou não. Nós tivemos que nos virar dentro de casa, não parou não. Fechou os comércios, fechou a igreja, mas a vida continuou dentro de uma casa. Sim ou não? E vai continuar, porque vida é dinâmica.
Do jeito que Maria aparece 3 vezes aos pés de Jesus, se você olha Marta, é um padrão também. Porque Marta em Lucas 10, está servindo, correndo, tal, e afadigada e tal. Quando Marta aparece em João 11, o texto diz que Jesus vai para Betânia, né, onde Lázaro havia morrido. E o texto diz que elas estavam, Marta, Maria, o pessoal lá, todo mundo chorando e tal. Quando ela soube que Jesus vinha, o texto diz que ela sai correndo e vai encontrar Jesus. Quando você lê em João 12, quem servia de novo? Marta. De novo, estou criticando o serviço? Não, porque filhos servem, sim ou não? Hoje a Duda fez um almoço para mim e para a Teca, espetacular. Continue assim, Duda. Maravilhoso. Só que o serviço, escute isso, o serviço precisa ser resultado do relacionamento. Nós temos que tomar cuidado para a gente não estar tentando demonstrar a nossa espiritualidade pelo serviço. Nós temos que tomar cuidado para a gente não tentar comprar o amor de Deus pelo tanto que fazemos. Serviço é uma expressão natural do relacionamento. Quanto mais eu me relaciono, imagina, eu recebi meu amigo Ramon na minha casa. Olha como é natural. Recebi. Ô amigão, senta aí e tal, conversa vai, conversa vem. Bora tomar um café? Vou fazer um café para nós. Ó, percebeu? O serviço é o quê? Uma expressão normal do relacionamento e não o inverso. O problema é que muitos de nós, inclusive eu, aprendi a servir e contemplar pouco. E isso é um problema. Porque a gente acha que está servindo demais, a espiritualidade está bem, e não está. É por isso que tem um monte de gente dentro da igreja, que está servindo e fazendo, servindo em 1, 2, 3, 10 ministérios, e ele está longe de Deus. Ele não ouve as palavras de Deus. É por isso que aqui na igreja, como nós estamos praticamente só pessoas de casa, né? Os nossos amigos visitantes levam para a vida. Eu, como pastor, os irmãos sabem, eu não gosto quando o irmão está servindo em um monte de coisa. Então eu estou falando isso publicamente, sem entender que não é uma coisa que eu falei pessoalmente com você. Eu não gosto, por quê? Porque é errado. Servir em 1, 2, 3, 4, 5, 10 frentes de trabalho, está errado. Que hora que você vai ter tempo para Deus? Que hora que você vai ter tempo para você? Que hora que você vai ter tempo para cuidar da sua saúde? Que hora que você vai ter tempo para cuidar do seu marido ou da sua esposa? Está errado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Marta e Maria estão ali nos mostrando um encontro de prioridades. Maria se assenta aos pés de Jesus para aprender. Ah, meu irmão, não há lugar melhor do que aos seus pés. É a música que a gente cantava, né? Perto quero estar, junto de onde? Pois prazer melhor não há. Olha só, do que me render, é isso, resumiu Maria. Onde ela aparece, ela está rendida aos pés de Jesus. E talvez muitas das nossas exaustões e cansaço, e desgaste e falta de direção, está faltando voltar para os pés de Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque a ação tem que vir de uma direção. Não é você ir fazendo, depois arrumando a direção. Não, primeiro vem a direção. Nós ficamos 1 ano e meio orando pelos grupos de comunhão. 1 ano e meio orando, e as pessoas, pastor, vamos fazer. Na hora certa nós vamos fazer. Na mesma linha, na mesma essência, só que tem um detalhe, ele não vai estar com apenas, ele vai estar em vocês. Isso é extraordinário, irmãos. O Deus extraordinário não é agora no meu sofá, não. Ele habita em mim. Uau, que coisa extraordinária. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E a gente precisa de relacionamento. A Bíblia diz, não extinga, não apague, não sufoque, não bloqueie o Espírito Santo. Com o quê? Com a nossa correria desenfreada. A gente não ouve mais, a gente não para mais para ouvir, a gente vai. E aí está como Marta. Cansada, afadigada e fragmentada. Maria está lá ouvindo. Imagina, como uma discípula. Até quebra a ideia da cultura, né? Porque uma mulher não se sentava como discípulo entre os homens. Mas ela senta naquela posição.
E o texto diz que ela, assentando-se aos pés do Senhor, o verso 40 diz: Marta agitava-se, de um lado estava ansiosa, e a palavra significa puxada para todos os lados. É isso que significa a palavra, talvez é assim que você está. Se sentindo puxado para todos os lados. É correria, é agenda, é menino, é boleto, é trabalho, é obra, é dívida, é marido, é mulher, é igreja, é um tanto de coisa. Pensa, se nós não tivermos um eixo que nos guie, nós vamos estar desse jeito aqui, fragmentados, cansados, e o pior, vamos olhar e falar: não fiz nada. É assim ou não é? Não fiz nada. Meu Deus, eu estou mega cansado, e não fiz, não produzi nada, não alcancei o que eu queria, não fiz, não estudei. Por quê? Falta de direção. Então esse texto, meus amigos, nos chama nessa noite para conciliar prioridades. Seja da vida cotidiana, seja na vida espiritual. Que é uma coisa só, a vida comum. Mas em termos espirituais, se você não priorizar, ler Bíblia, orar, você não vai fazer não. Você não vai não. Se eu não priorizar, se eu não definir uma prioridade, às vezes eu coloco até lembrete no celular. Não vou ler. Ou você acha que porque eu sou pastor está mais fácil? Tá não, irmão. Eu tenho vida corrida também. Vocês estão entendendo? Então essa noite Deus nos chama para equilibrar prioridades. Não é para você, então agora, vamos imaginar o meu caso. Deus falou comigo essa palavra. Irmão, eu vou agora deixar de pastorear, agora eu vou sentar aqui e eu vou só receber. Não, Deus não me deu dons e habilidades, sim ou não? Para que me deu? Para que me deu? Para servir. Vocês estão entendendo? Foi isso que Deus deu, para servir. Só que se a minha espiritualidade se resume a preparar sermão, se eu sou um profissional do púlpito, a minha espiritualidade está fraca. Se a minha leitura bíblica for só domingo, na hora que eu vou preparar uma palavra, que espiritualidade é essa? Vê, Duda, se tá bom o cabelo. A foto vai sair agora. Qualquer filha, né? Você brinca, né? Tá bom, Duda? Viu, Herbie? Eu estou falando com você, enquanto ela tira a foto aqui. Você está lendo a Bíblia, Herbie? Brincadeira, irmão. Só pergunta direta assim é difícil, né? Vocês estão entendendo, amigos? Marta chega e fala: Senhor, tu não se importa. E todos nós temos essa frase em uma hora da vida: o Senhor não está vendo não, Senhor. Veja que quando você lê o profeta, não é o profeta Ageu não, o profeta Abacuque. Quando você lê o profeta Abacuque, começa com um grito desse: Senhor, tu não escutas não? Até quando eu vou clamar e o Senhor parece que não ouve? Abacuque começa assim, com um grito. Porque o povo estava se desviando, a Babilônia dominando tudo, aí Deus fala: Abacuque, eu vou usar os babilônicos, os caldeus, para corrigir o povo. Ele: não, Senhor, não era isso que eu queria. Mas esse grito, o Senhor não se importa, é o grito da nossa alma, amigos. E nessa noite, talvez é assim que está a sua vida. Sua alma, você correndo e fazendo, você olha para 2025 e fala: meu Deus, trabalhei tanto, corri e não sei o que. Poxa, não foi efetivo. Não fiz algo que realmente era relevante para mim. Não cuidei também de mim. Não melhorei espiritualmente, não melhorei emocionalmente. Talvez hoje o chamado para mim e para você é voltar para os pés do Senhor. Voltar, olha como é básico, para a palavra. Aqui está a direção, amigos. Aqui está a direção para a nossa vida. Aqui está a direção para a nossa alma. Aqui está a direção para o nosso casamento. Aqui está a direção. Então, o Senhor não se importa. E Ele fala: Marta, Marta, você está agitada. Você está correndo demais. Você está ansiosa, afadigada com muitas coisas. E eu queria destacar aqui, para eu ir para a conclusão, 3 destruidores da contemplação.
3 coisas que destroem o momento de contemplação, de devoção, de aprendizado na presença do Senhor. O primeiro é o que o próprio Cristo diz: a distração. Ele diz: você está distraída com muita coisa. Mas o distraído aqui não é a pessoa que está assim, tal, não. É a pessoa que ela, é literalmente isso aqui, ó. Ela está indo aqui, aí ela vê uma coisa, ela vira para cá. Ela ouve um barulho, ela vai para cá. Então ela fica fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Ela não está parada, perdida. Entendeu a lógica? Nesse contexto, porque no nosso distraído, na nossa língua, a ideia é outra. A ideia é assim, o cara está, displicente, esquecido. Aqui não. Distraído, ela está fragmentada. Está corrido, vai para um lado, vai para o outro. A distração é um destruidor da contemplação. Por isso que eu disse que tudo aquilo que você valoriza, você prioriza. 2026 eu já estou estabelecendo vários planos. A Bíblia diz que o homem faz planos, sim ou não? Devemos fazer. O homem faz planos, mas o que prevalece é o propósito. Mas o homem faz planos, faça planos. Já estou separando a lista de livros que eu vou ler. Eu já estou separando o que eu quero aprender. Eu já estou separando cursos que eu quero fazer. Eu já estou pensando na minha vida. Estou pensando na igreja. O que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos deixar de fazer? Porque se nós não tomarmos cuidado como igreja, a gente fica como Marta. Sim ou não? Faz um evento, faz outro, vai para cá, vem para lá, faz aqui, vai lá. E no final, não houve transformação. E a gente só fez movimento. Então esse ano, inclusive, 2026, eu disse, nós vamos estar atentos. Discipulado, oração e o quê? Comunhão. Os 3 pilares que vão nos conduzir esse ano. Discipulado, relacional, estarmos juntos, oração e comunhão. Então, se for necessário diminuir, diminui culto, diminui a gente, diminui tudo. O foco é esse aí. Para quê? Para que a gente não fique dessa forma aqui, ó. A gente quer crescer, sim ou não? Então, primeiro, distração. O segundo destruidor, o desânimo, porque uma vida corrida dessa gera desânimo ou não gera? Claro que gera. Você está correndo, e não vê resultado, desanima. Desanima mesmo. Distração, desânimo e a dúvida. Por que a dúvida? Porque a pessoa começa a correr demais, fazer demais, esperando uma validação de Deus ou do outro. Então a motivação está errada. A validação não vem a dúvida. Será que Deus me ama mesmo? Porque eu estou fazendo tanto, eu estou indo, eu estou dando tudo de mim. Tudo bem, glória a Deus por isso. Mas não meça o amor de Deus pelo trabalho que você faz. Não meça a validação. Deus já provou o quanto nos ama, sim ou não? Como? Quem lembra? Jesus morreu na cruz. Tem que dar alguma coisa a mais? João 3,16 diz, porque Deus nos amou de uma maneira, o tal, irmão, é assim, é imensurável. Não dá para medir. Deus nos amou, de uma maneira tal, que Ele foi lá e entregou Jesus por nós. Está aprovado ou não está o amor? Sim ou não, meus amigos? Está aprovado. Então não permita que Satanás lance semente de dúvida. Jesus fala, Marta, uma única coisa é necessária. Trazendo para o texto, conhecer a Deus, ouvir a sua voz e ter comunhão com Ele. Uma coisa é necessária. Talvez essa agitação toda da mente, está faltando o momento da comunhão na sala de estar. Sai da cozinha um pouco. Está entendendo a metáfora, né, irmãos? É chegar em casa, vou fazer janta. Não, o pastor disse para sair da cozinha. Não faça isso. Tudo bem? Eu tenho que ficar explicando, porque o povo pega, Gustavo, a palavra do pastor e desvia. Amém, meus irmãos? Comunhão. Olha, assim como há destruidores da contemplação, há construtores dessa contemplação. E eu quero falar 3 e a gente encerra. Como que eu posso, pastor, cultivar uma vida de comunhão? Primeiro, constância. São 3 Ds que destroem.
distração, desânimo, dúvida. Distração, desânimo, dúvida. E são 3 Cs que constroem. O primeiro é a constância. A gente não vai pegar a Bíblia e ler toda num dia, vai? Não, mas você pode ler numa porção por dia. Você vai definir. Eu vou ler, pastor, sabe o quê? 2 versículos por dia. Top. É melhor do que nada, sim ou não? Aprendi que pouco é melhor do que nada. Constância. É na saúde, é na dieta, é na Bíblia, é na vida espiritual. Constância, constância. É a primeira ideia que nós temos. Buscar Jesus de forma regular, diariamente, separando um momento e conservando esse momento diário com Deus. Segundo, primeiro é constância. Segundo, criatividade. Pastor, mas é tão difícil, né? Pegar a Bíblia. Irmão, hoje nós temos tantas ferramentas que não dá, é feio, dá desculpa. Sim ou não? É feio. Porque você tem a Bíblia, assim, você tem Bíblia no celular, você tem aplicativo ilustrado, você tem história da Bíblia, você tem Instagram que fala da Bíblia, você tem YouTube que fala da Bíblia, você tem série que fala da Bíblia, no Netflix, irmão. Criatividade, usa a Bíblia, usa uma ministração, usa um aplicativo, faz um grupo de estudo com os amigos. Criatividade. Então, primeiro, constância. Segundo, criatividade. E o terceiro é o relacionamento, é a conversa com Deus mesmo. Se coloque de pé. Conversa com Deus. Diálogo. Diálogo, oração. Oração não é obrigação, oração é relacionamento. Então hoje, Deus está nos chamando a refletir sobre nossas prioridades. Marta, Marta, você está atarefada, afadigada, distraída com tantas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Olha o que ele diz: e esta não lhe será tirada. Ele está dizendo, o que Maria escolheu é permanente. Porque o serviço, especialmente esse serviço diário nosso, uma hora vai passar, sim ou não? Mas a comunhão com Deus vai passar quando? Nunca. Então talvez, irmãos, essa noite é uma noite para você, de repente, refletir na sua agenda, nas suas prioridades. Eu disse para você que desde segunda-feira eu tenho pensado nessa palavra. É simples demais o que eu estou dizendo aqui, só que exige uma ação. Como toda a palavra, Tiago 1:22, e não sejam somente ouvintes da palavra, enganando-vos a vós mesmos, mas praticantes. Talvez a gente precisa realinhar nossas prioridades. Eu já fiz essa pergunta e repito hoje aqui. Deus entrou na sua agenda alguma vez essa semana? Não responda para mim, responda para você. Deus entrou na sua agenda alguma vez nessa semana? Dentre tantas mensagens, WhatsApp, Instagram, YouTube, TV, série, trabalho, sono, descanso, academia, marido, esposa, filho, boleto, festa de final de ano, panetone. A pergunta é, Jesus entrou na sua agenda alguma vez? Se não entrou, é porque faltou prioridade. E essa palavra aqui não é uma condenação para você, não. Isso é uma palavra de amor. Jesus não matou Marta, não. Marta, Marta, você está corrido demais. Mas uma coisa é necessária. O que ele está falando? Essencial. Nós temos que ter discernimento para identificar o essencial do secundário. Eu estava estudando, lembra que eu contei no início, Leandro? Eu estava estudando para o concurso. Estudar é importantíssimo. Só que se eu não pago a inscrição, não adianta nada. Está entendendo o que eu estou falando? Cristo é a nossa essência. Cristo é a nossa prioridade. Então hoje você veio aqui para ouvir isso. Cristo é a sua prioridade. Pega esses 17 dias daqui para o final do ano e coloca Cristo como prioridade.
Coloca a leitura da palavra como prioridade. Fazer um propósito, pastor. Fazer um propósito, então. Estou com raiva dessa palavra. Eu vou ler pelo menos um pouco por dia. Vou orar um pouco por dia. Vou cantar louvores. Vou colocar uma ministração de algum pastor que eu gosto para eu ouvir uma pregação por semana. Vou começar a ler um livro. Ainda que eu não termine inteiro. Ou seja, concentrar-se na coisa necessária que é Cristo. Você vai ver a mudança na sua vida. Você vai ver a mudança nas suas emoções. Você vai ver a mudança na sua casa. Você vai ver a mudança no seu casamento. Eu estou falando de realidade, amigos. Realidade. E se você está cansado demais, o próprio Cristo disse: vinde a mim. Olha o que ele disse: todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve.